Boa noite, pessoal. Tudo jóia? Que alegria estar com você, né? Alegria muito grande, né? E hoje falando e quando a nossa escolha, né, não dá certo e quando a gente não se encontra naquela escolha que a gente fez. E aí, né? Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a reorientação profissional pelo olhar de dentro, né? Pelo olhar daquela pessoa que também viveu um processo de reorientação profissional, que também teve que fazer novas escolhas e qual que é então a implicação disso, né, para a vida, para as escolhas, enfim. Então vamos nos achegando aí. Bom, eu vou já aceitar a nossa convidada para a gente aproveitar o máximo possível aqui o nosso encontro, então. Ei, Raquel, boa noite, tudo jóia? Boa noite, tudo bem? Tudo jóia! Bom, uma alegria muito grande ter você aqui, né? Compartilhando não só da sua história profissional, mas também da sua história de vida. Então, muito obrigada por você ter aceitado, né, estar aqui com a gente. A Raquel esteve com a gente no kit de ferramentas, esteve com a gente no Facilita, né? A Raquel está na mentoria. E a gente falou assim, nossa, sua história tem que estar dentro de uma live, né? Então chegou o momento, chegou o dia. Então, obrigado por você estar aqui com a gente, tá? Raquel, para a gente não perder tempo, então, apresenta você um pouquinho, né? Quem é a Raquel, o que a Raquel faz? Raquel Calmon, primeiramente, assim, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. E a Raquel é uma pessoa que ama comportamento humano, adora observar, adora ouvir, adora estar com as pessoas. E isso desde pequena me acompanha, né, muito. E acredito que essas características me levaram a escolher a psicologia. Sou psicóloga, sou orientadora profissional e estou aqui na missão de auxiliar pessoas nessa jornada da escolha profissional, assim como a Adriana, que está aqui comigo hoje. E essa sou eu, um pouquinho. Que ótimo, Raquel, que bom, né? Nós só temos a ganhar, né? Que o mundo nos trouxe, as escolhas que você fez, nos trouxe você, né? Para pertinho da gente, para orientação profissional, enfim. Mas não foi sempre assim, né, Raquel? Conta pra gente um pouquinho como que foi, né? A sua primeira escolha, quando você estava lá no ensino médio. Não foi a psicologia, né? Digamos assim, o seu primeiro encontro com a área profissional. Não, não foi. Aos 17 anos, quando chegou a fase da escolha da profissão, na minha época não tinha, nem era vestibular, né? Nós tínhamos que optar por uma escolha. E eu lembro que eu falei para o meu pai, pai, eu estou pensando em fazer psicologia. E meu pai é advogado, ele vem de uma família de advogados, né? Praticamente todos os irmãos são advogados. E ele falou assim, não, filha, psicologia? Não, faz direito. Direito vai te abrir um leque, né? E eu, com 17 aninhos, né? Não tinha experiência, não tinha uma certa maturidade. E eu fiquei com aquilo na cabeça. Eu falei, será, né? De repente vai ser por aí. Conversei com uma pessoa na época que fazia psicologia. Ela falou, sou suspeita para falar, porque eu amo o que eu estou estudando. Mas eu acabei optando por fazer direito. E eu Uhum. lembro que na inscrição eu coloquei primeira opção direito e segunda opção psicologia, claro, né? E como eu sempre fui dedicada nos estudos, sempre fui estudiosa, tirei notas boas, eu passei para direito e fiz a faculdade de direito. Concluí os 5 Uhum. anos, sempre me dediquei muito, tirava notas boas, né? Enfim, eu acabei fazendo a minha primeira escolha, não efetivamente com a escolha que eu quis lá atrás, né? E com isso eu fui percebendo ao longo do curso, mais especificamente no estágio, que aquilo ali não combinava muito comigo mesmo, não, sabe? Eu, Uhum. quando a gente vai para a prática, né, você fala, e agora? Mas nas primeiras práticas, como era tudo muito teórico, ainda era tranquilo.
Até que um dia eu fui ao fórum e levei um chá de cadeira, que o pessoal fala, né? De uma juíza, e fiquei lá esperando, esperando, e aquilo fez com que eu refletisse um pouco mais que não era aquilo que eu queria, sabe, Dri? E aí, quando me Uhum. formei, eu falei, então, peraí, já que não é advogar, eu vou estudar para concurso. E aí fui estudar para concurso, que eu queria me Uhum. encontrar em algum lugar ali, né? Ah, estudei 2 anos para concurso, e como eu tenho esse histórico de tirar notas boas, ser, né, esforçada, eu não entendi como que eu não passei para concurso. Como assim, né? É porque concurso é um longo caminho, não é na primeira prova que você vai passar. E eu acabei não passando, desisti de estudar para concurso. Ah, mas por que que eu escolhi o concurso? Porque eu tenho uma característica de ser mediadora, de mediar situações. Eu falei, bom, de repente, eu sirvo para ser juíza, né? Eu vou por esse caminho. Porque, Dri, também tem um detalhe engraçado. Quando eu estava advogando, porque eu advoguei, gente. Quando eu estava advogando, eu tive 2 casais que eu me lembro que foram me procurar para se divorciar. E eu não fiz eles Uhum. se divorciarem, não. Eu fiz eles voltarem. Por quê, Dri? O que que eu fiz com eles? Ah, Como que é a história de vocês? Me contem mais, me falem mais. Vocês querem separar mesmo e tal? Então você percebe que desde ali, um pouco antes, eu já tinha esse olhar. Tanto que o casal voltou, sabe? Então, assim, eu falava, gente, né? E aí não passei para os concursos, e aí fui advogar, né? Fui advogar uhum. e trabalhei com meu pai, trabalhei com a minha irmã, mas não era algo em que eu me encaixava. Eu até falei para a Adri que Uhum. parecia que eu vestia um personagem, né, para estar ali. Fiz Ah, pós-graduação em direito, fiz pós-graduação tentando me encontrar também, mas não achava, né? Porque era como se fosse uma roupa que não cabia em mim, era um número maior. Então ficava muito uhum. folgado ali, né? Então não encaixava comigo de jeito nenhum. E aí, desde você sendo chamada, né, para fazer uma separação e atuando enquanto uma profissional, aí, uma psicóloga de casal, uma psicoterapeuta, né, Raquel? Não, vamos repensar essa separação, vamos ver se é isso mesmo, né? Que bom que esses dois casais te procuraram, né? Exatamente. Exatamente, porque daí o meu olhar já Uhum. era um outro olhar, né, Dri? Não era o de advogada, e sim Uhum. da psicóloga que eu falo assim, sempre existiu aqui, né? E Uhum. demorou um pouquinho para acontecer, mas sempre existiu. E é E legal que você trouxe, Raquel, porque da importância, né, do papel da família também na tomada de decisão, né? Porque se a gente pensar jovens aí de 16, 17 anos, então por mais que às vezes os pais falam, ah, eu deixo ele livre para escolher, eu vou apoiar tudo que ele escolher, mas não dá para negar essa influência que tem, às vezes direta, como foi no seu caso, tipo assim, não, filha, faz direito, tipo assim, você tá com a faca e com o queijo na mão, exatamente, né? Seu pai é advogado, sua irmã é advogada, você tem um caminho todo pela frente aí já, né? Digamos que já bem mais fácil do que em outra área. E aí a importância dos pais, né, nesse processo de escolha, né, Raquel? Porque às vezes, assim, poxa, são as pessoas que a gente mais tem contato, que tem uma influência muito grande sobre o jovem. Então, assim, é difícil muitas das vezes você se posicionar contra essa informação, contra essa influência que vem de forma direta, né? sim. E assim, Dri, com o passar do tempo, eu fui percebendo que nem eles percebiam que era uma influência. Nem eles Uhum, percebiam. Por que que não percebiam? Porque para eles era muito familiar a profissão de direito, né? Para o meu pai era familiar, para minha mãe, que era do lar, que vivia aquela profissão com meu pai. Então, por que não você também não fazer? Né? Então, uhum, eles não tinham essa consciência dessa influência. E claro, é o que a gente sempre até fala para os nossos orientandos. Os pais, a família, eles fazem por amor. Mas às vezes eles não uhum, percebem que essa influência não tem a ver com o perfil do seu filho, né? Não tem a ver com o que ele realmente deseja fazer. E aí tem todos os tipos de família, né, que a gente já sabe, né? Mas assim, eu como orientador, eu busco conversar com as famílias,
para perceber o que realmente está envolvido ali, se é um. Que às vezes os pais chegam, né? De não, não, tudo bem, mas desde que ele faça tal curso, né? E aí, essa Aham. influência ela é muito forte. E a gente precisa ver até que momento ela pesa para nossa escolha. E no meu caso, pesou, porque eu quis agradá-los, né? Eu não tinha essa consciência, eu quis agradá-los. E aí eu acabei optando pelo direito, mas assim, que é um curso muito bom, é um curso lindo, mas para quem tem todo o perfil para seguir a carreira, que não era o meu caso, né? Uhum. E aí, assim, eu acho que você trouxe uma coisa muito legal, que é a questão de já era comum, já era natural na família a profissão do direito, né? Então, assim, não é que os pais, às vezes, tem alguns pais que são pressionadores, no sentido assim, olha, você tem que fazer tal curso, porque tal curso traz um retorno financeiro, tal curso, né? Você vem trabalhar comigo, mas para alguns é tão natural que parece assim que todo mundo da família faz direito, né? Como assim você vai escolher uma profissão tão diferente, né? Então, acho que para nós, enquanto orientadores, também poder ter esse olhar também de empatia para os pais, né? Que também estão vivendo ali aquele processo com os jovens, né, Raquel? Sim, porque para eles é como se fosse tão natural, né? Poxa, mas vamos fazer isso aqui mesmo, já tá tão aqui, né? Eu já tenho um escritório, eu já tenho uma Uhum, empresa, e por que não? Poxa, você vai começar do zero, as pessoas nem te conhecem, né? Mas aí você se pergunta, e você, pai? Você começou também do zero? Como que foi para você, né? É legal ter essa aham, troca com eles também, né? aham. E aí uma coisa que eu achei legal, né, que você trouxe que durante a faculdade não foi uma faculdade difícil assim, né? Que você era estudiosa, era uma área que você suportava a grande maioria das matérias, né? Uhum. E assim, como você saiu do ensino médio e entrou direto na faculdade, me pareceu assim, foi meio seguir o fluxo assim, né, Raquel? Então o meu papel é estudar, tirar boas notas e ser aprovada na disciplina, né? Não sei como é que isso vai acontecer lá na frente, não, como eu vou usar isso enquanto trabalho. Foi mais ou menos isso mesmo? Tipo assim, vamos levando, eu tenho que tirar notas boas e passar. Uhum. Foi exatamente isso, exatamente isso. Eu estudava, tirava notas boas e eu não percebia o quanto aquele caminho estava me levando para uma vida profissional. E é o que eu procuro Uhum. trabalhar com os jovens hoje, né? Eu falo que a faculdade, ele é apenas um caminho, que ele vai te preparar ali para uma vida profissional, que você vai ter futuramente. E eu não tinha noção disso, né? Eu simplesmente fui fazendo e sem perceber. Tanto que é no estágio que caiu a grande ficha, né? De falar, e agora? O que eu faço com isso? Uhum. Né? Então, é perceber que a escolha não é só escolher, né? Ah, vou fazer um curso. É muito mais que isso, né? Escolher quem que eu vou ser, né? Quem que eu vou ser depois. Uhum. E isso foi fazer sentido É, só depois de um tempo, né? e às vezes vai fazer sentido como você, né, depois de um tempo, e a gente tem um grande índice também de pessoas insatisfeitas, né, Raquel, assim, na graduação, às vezes fizeram uma escolha nos cursos mesmo, durante os cursos, às vezes de um adoecimento muito grande, né, porque às vezes não se vê naquilo, mas como eu vou trocar, às vezes foi uma faculdade, assim, concorrida, difícil de entrar, por exemplo, pensando numa faculdade federal, ou se for uma particular também, tipo assim, como assim do nada eu chego para os meus pais e falo assim, olha, o investimento que você fez 1 ano e meio, 2 anos em mim, eu não quero mais. Então, a gente sabe que tem, se não me engano, uma pesquisa do INEP, que foi divulgada em 2018. Então, o censo que eles fizeram de 2010 a 2015, 56% dos jovens, né, de ensino superior, eles ou trocavam ou abandonavam o curso. Então, você vê assim, é mais da metade dos estudantes, né? Então, Uhum. assim, para quem trabalha, entender que esse público aí da reorientação profissional, ele está muitas das vezes depois de formado, como foi o seu caso, não, isso realmente eu descobri que não é para mim, que não Sim. faz sentido na minha vida, que não encaixa, ou essa roupa tá larga demais, ou tá apertada demais, eu tô tentando ali encaixar de tudo quanto é forma, entrar dentro dela, né? E tem alguns que, como
a Mia Salles colocou aqui, acaba virando uma prisão, porque você não consegue sair, né? A gente já teve casos, por exemplo, de reorientação de pessoas se formando, né? Se formando em odonto, se formando em outros cursos, e o quanto que isso era pesado, o quanto que era difícil, né, Raquel? Sim, inclusive eu atendi esse ano uma jovem que estava quase terminando o curso de administração. E Uhum, ela percebeu que, e assim, um curso caro, um curso que é super bem conceituado, não é aqui na nossa cidade, é fora, então quer dizer, tem todo um custo. E ela estava uhum, adoecendo, e ela estava adoecendo. E aí, peraí, para tudo, vou voltar para casa e ver o que está acontecendo, né? Foi para terapia e percebeu que precisava de uma orientadora profissional, que a questão dela era a uhum, profissão. Aí ela veio, fez o processo comigo e assim, e percebeu que não era administração, que era o curso que ela que estava fazendo, porque ela era boa de matemática na escola, ela achava que tinha que ser administração. E a gente percebe que, uhum. às vezes, não necessariamente a matéria que você mais gosta te vincula ao curso que você vai fazer. E aí ela acabou optando por um outro curso que faz totalmente sentido para a vida dela, para o olhar que ela tem de futuro, para o olhar que ela tem de mundo. Então, assim, Uhum. essa questão é muito importante. E ela, na época, não teve a oportunidade de fazer uma orientação profissional, né? Que a gente fica junto ali, lado a lado, para poder auxiliar nessa escolha. Eu também não tive na minha época. Eu acho que se eu tivesse tido, não ia ter quem me segurasse, né? Porque a gente se torna consciente, né, Dri? E evita sofrimento, Uhum. evita um sofrimento emocional. E é como se fosse uma prisão, né? Você sabe que você pode sair dali, mas você não consegue achar uma saída. A porta está aberta, na verdade. Só que você Aham. parece que não consegue ter forças para empurrar essa porta, né? Como se fosse mais ou Você menos fica assim. muito. É como se você ficasse preocupado muito também com as variáveis que estão ali, né? Tipo assim, como assim? Você já está no meio do curso, você vai largar, você não vai trabalhar, a gente vai chegar, né, nessa necessidade, igual você tinha de trabalhar, de encaixar no curso, né? Porque como assim eu vou voltar do zero, né? E outra coisa, eu já atendi, por exemplo, uma menina que fez uma entrevista inicial, que na entrevista ela falou assim, como eu vou falar para os meus pais que eu não sei fazer uma escolha? Que nem escolher um curso eu consegui. E eu achei aquilo tão pesado, sabe, Raquel? E aí, sim, ainda bem que estava em terapia e tal, mas o quanto que ela carregava uma culpa mesmo de uma escolha errado, e a gente sabe que o processo, né, de fazer escolhas, a imaturidade, o quanto que não é falado, o quanto que a gente não tem uma cultura das pessoas buscarem, né? Por isso eu gostei de te perguntar sobre a questão de sair do ensino médio e entrar no ensino superior. Eu não posso perder um ano, né? Se você vai perder um ano da sua vida, e aí você entra com uma imaturidade tão grande no ensino superior que você acha que é só tirar notas boas, é só ser aprovado na disciplina, não repetir, e aquilo não faz sentido, né? De uma construção, de um trabalho, de um mundo do Uhum. trabalho, né? De habilidades, enfim, né? Sim, e eu E aí, falo que eu estava falando para você da questão da psicologia, é você parar também um pouquinho para ouvir essa voz interna, né? Que ela sempre, uhum, por exemplo, no meu caso, ela sempre existiu. E eu não parava para prestar atenção. E nos meus atendimentos eu falo para os meus orientandos: preste atenção nessa voz interna, o que que ela está falando para você? Ah, mas por que meu pai? Porque a sociedade, né? Mas o que está aqui em você? O que que faz sentido para você, né? Como que você quer uhum. trabalhar? Como que você quer se ver no futuro? Então, hoje, os jovens adultos, têm essa oportunidade, né? Tá muito mais acessível, tá muito mais falado sobre isso. Então, eu acho que a possibilidade de você sofrer lá na frente é bem menor do que, vamos falar, uns anos atrás aí, né? Uhum. A Mia colocou aqui, obrigada, Mia, pela sua participação. A Mia tá bombando aqui nos comentários. Ela colocou, sai bem mais barato investir na orientação profissional do que parar para pensar nisso depois. Gente, a orientação profissional já tem autores, né, Raquel, que escreve ela funciona como uma prevenção, né? É um trabalho de prevenção, porque se você faz um processo de orientação profissional bem feito,
com um profissional capacitado, que te leva realmente. Não é que você vai fazer uma escolha e nunca mais vai mudar, aquela escolha vai Uhum. ser única pro resto da sua vida. Não, não é isso, mas é um processo de tomada de consciência maior para aquele momento que você está vivendo, né? Você entender, ter clareza dos porquês que você está escolhendo aquele curso. Porque aí lá na frente, tipo assim, não, eu escolhi o direito, vamos pegar o seu exemplo, tá, Raquel? Ah, eu escolhi o direito porque eu acho que o mercado de trabalho está difícil e como eu já tenho meu pai, minha irmã que trabalha na área, eu acho que vai ser mais fácil, né? Então lá na frente pensar assim, não, eu fiz um caminho por conta disso, 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 mas eu descobri que não é, né? Ou às vezes já fazer os acordos de forma antecipada. Olha, eu acho que eu vou tentar esse caminho, mas pode ser que eu volte. Pode ser que ele não me agrade, né? É exatamente. Então, se a gente pensar, a gente tem tantos profissionais adoecidos, claro que pode ser às vezes com a equipe de trabalho, com a empresa em si, mas a gente tem muitos profissionais adoecidos que também não se veem naquilo que fazem, né, Raquel? Então, eu acho que o trabalho de reorientação também, claro, a gente pensar no mundo ideal, Mia, assim, deveria começar lá da infância, né? Você aprender a olhar para as suas escolhas, no ensino médio você poder ter esse processo de orientação, mas se você não teve, também ter a coragem de dar um passo atrás e de fazer a reorientação, de se descobrir, né? Porque nós vivemos aí 30, 35, 40 anos dentro de um mercado de trabalho, imagina, né? Você sobreviver a algo que você não se vê, né, Raquel? Que você não encontra seu objetivo ali, ou se você não encontra uma razão para estar ali, né? Uhum. Eu brincava muito, brincar porque assim, a gente tem que rir para não chorar, né? Que às vezes eu vivia a síndrome do Fantástico, da vinheta do Fantástico. Porque como advogada na época, chegava no domingo e falava, puxa, vem segunda-feira, e agora? Né? Você não Uhum, consegue ver motivos para acordar, para trabalhar, não é prazeroso, né? Hoje, imagina, eu trabalho uhum, sábado, trabalho domingo, com a maior alegria, né? Não tenho hora, não tenho tempo. Você vai falar uhum, comigo, eu tô no salão, eu tô na consulta médica, eu tô falando de psicologia, eu tô falando de orientação, eu tô falando de terapia. Então, uhum, brilha, né? É mais forte, é algo que. Então, assim, se você tá. Quem tá assistindo a gente, ouvindo, né? Tá passando por esse momento de reorientação, de, poxa, eu tô num lugar que eu não vejo sentido. Ou eu fiz uma escolha lá atrás que hoje eu percebo que não tem sentido, né? Prestar atenção, né? Se conhecer, ver o que faz sentido para você. O que eu gosto muito de falar, Adri, é que eu não gosto que a pessoa fale assim, ah, eu fiz uma escolha errada. Eu não gosto dessa palavra errada, uhum, sabe? Eu fiz uma escolha dentro daquele momento que eu estava vivendo, dentro das circunstâncias que eu estava, né? Dentro das minhas possibilidades, até financeiras, por exemplo, né? uhum, Então, eu posso experimentar, perceber, sentir e depois mudar a rota, né? Mudar a rota para o que faz uhum. sentido para mim, né? Isso. A Ingrid, nossa, fez o curso, acho que ela fez com você também, né, Raquel? Ela deixou aqui, ó, queridas, que alegria ouvi-las. Vamos trabalhar para ampliar a orientação profissional. Permitir esse acesso aos jovens é fundamental. Beijo em cada uma. Ah, Ingrid, obrigada, né, por você estar aqui com a gente. Eu acho que é isso, né? É o que a Facilitando Escolhas sempre fala, eu e a Marcela, nossa equipe, e a gente sempre fala com quem está com a gente, vamos pulverizar, né? Eu acho que depois que a gente tem uma olhada da OAPC, o nosso olhar é diferente para as coisas, para as situações, né? Para a vida como um todo, né? De olhar mesmo para esse trabalho, para isso que vai muito além só de um sustento, só de um retorno financeiro, né? Esse impacto que a gente pode causar na vida do outro, além da nossa vida, né? E aí, o que me chamou muita atenção também, Raquel, que a gente vê muito nos casos que chegam para a gente, né? É o tentar se encaixar depois de formado, né? Porque você não simplesmente assim, ah, então eu acho que não é para mim, eu tive essa decepção com a juíza de me dar um chá de cadeira, eu mudei. Não, você tentou se encaixar naquilo que você tinha se formado, né? Que foi fazer o concurso, que foi tentar achar uma área que você conseguisse atuar, não foi? Sim, eu tentei me encaixar. É aquela questão da roupa, quando você tá e não serve, você dá amarra, dá um jeitinho, né? Tenta encaixar, mas não dava, né?
Tentei pós-graduação, falei, não, essa área aqui combina comigo, vamos lá. Tentei outro, Uhum. e tentava de alguma... Fui para outras áreas do direito que falava assim, isso aqui é mais tranquilo, eu vou por aqui, né? Mas não dava, né? E aí que entra a questão, né, Dri, que muitos jovens vivenciam hoje. E agora, como que eu falo para os meus pais? Como que eu Uhum. passei por isso? Como que eu falo para os meus pais que eu não quero? Eles investiram em mim, pagaram minha faculdade, né? Pagaram as minhas pós-graduações. E agora? Cara, aquilo ali dá um Uhum. gelo na barriga, né? Mas, e ao mesmo tempo, minha mãe, né? Não, vamos lá, você tem a OAB, você vamos embora e tal. Todo mundo quer essa OAB, né? Eu falava, oh, meu Deus, alguém quer, ela que eu vou, né? Tô doando a minha, posso, né? Alguém quer, né? E assim, e aquilo era uma pressão para mim. Era uma pressão emocional Uhum. aquilo tudo, né? Poxa, eu tinha que de uma forma ou de outra devolver aquilo ali, né? Mas interessante que quando abriu a oportunidade de ter a psicologia noturna na minha cidade, eu falei, passando um dia, eu falei, pai, se tiver psicologia, eu vou fazer. Ele falou, tudo bem, faz. E eu entrei, né? Entrei, comecei a fazer, trabalhava durante o dia como direito para pagar a faculdade, eu morava com meus pais para pagar a faculdade de psicologia à noite e comecei o curso. No meio, eu ainda quis desistir, porque eu falei, não, gente, eu tenho que ganhar dinheiro, eu vou fazer concurso. Mãe, eu vou parar, vou estudar para concurso. Ela falou, não, você não queria? Agora você continua. Ainda bem que eu escutei essa voz, Uhum. né? E continuei. E, e legal que quando você me contou essa parte, me soou assim, tipo, até como uma punição, né? No sentido, olha, você me atormentou tanto com essa psicologia a vida inteira, desde os 17 anos, agora você começou, você vai até o fim pra você parar de me encher os pacientes, né? Você E que termina. bom que ela falou isso, né, Raquel? E o interessante disso aí, alguém pode até se identificar, eu fiz o curso, terminei, e mesmo durante o curso, eu sentia que lá no fundo meus pais achavam que, deixa ela fazer, mas, sabe, ela vai continuar com o direito, né? E tanto que Uhum. na apresentação de TCC de psicologia, eu fui lá, falei, pai, muito obrigado, adeus direito, agora eu sou psicóloga, sabe? Ele ficou meio assim, mas aí aos poucos foram percebendo que era isso mesmo, né? E que Uhum. que essa transição aí essa reorientação, essa transição de carreira já fazia parte aqui. E hoje eu falo com muita tranquilidade, mas é um processo doloroso, é um processo que dói, é um processo que tem que ter muita Uhum. coragem, porque você vai se lançar para o desconhecido, para algo novo, trabalho novo, né? Ali eu estava numa zona de conforto, onde eu tinha pessoas que, querendo ou não, me apoiavam por conta da área. Então, assim, ela Uhum. é se lançar para o novo, para algo totalmente Uhum. desconhecido, né? Mas que graças a Deus deu certo. E você, né, Raquel, acho que é legal dizer para quem está vendo, né, tanto enquanto orientador quanto que estava vivenciando um processo assim, né, de redescoberta, que para você já tinha claro, né? Então, assim, não era o direito, você tinha claro que era psicologia. Mas Uhum. nem todo mundo tem essa clareza, né? E aí da importância de procurar ajuda, de procurar um processo de reorientação profissional, né? E você falou num ponto bem interessante. Por quê? Vou dar até um exemplo para você. Eu atendi uma cliente que ela falou assim, ela me ligou, falou assim, Raquel, eu não quero mais o direito, inclusive, não quero, olha, não consigo, tô me sentindo muito mal, eu preciso trocar. Falei, calma, vem para cá, vamos fazer uma reorientação. A gente foi fazendo o processo, Dri, foi tão legal, foi tão rico o processo dela, que ela percebeu que não era o direito que ela não gostava. Ela não estava gostando da função que ela estava exercendo dentro do direito. Ela era concursada, ela Uhum, estava infeliz naquele cargo. Aí nós trabalhamos e ela conseguiu e ela trocou de função, trocou de cargo. Ela falou assim, gente, eu percebi que é disso que eu gosto. Então, tem muito uhum, isso também. A gente tem que perceber, será que eu estou trabalhando no local certo, mesmo que seja dentro daquela profissão que eu acho que eu não quero? E às vezes não tem nada a ver com o uhum, curso, às vezes tem que ver com o local que você está. Então ela falou, não, uhum. Raquel, eu percebi que eu gosto mesmo do direito e que está tudo tranquilo.
Então, o que você falou, às vezes você precisa passar por um processo para clarear isso aí e perceber se é realmente aquilo ou não, né? E o processo de reorientação, ele fornece ferramentas para que... Porque a pessoa mergulhe ali, se conheça, né? Faça Uhum. como que é um review do passado, das histórias, das escolhas, e perceba, né, como que foi as escolhas, como que ele escolheu lá atrás, por que que ele escolheu aquilo, e o que que levou ele Uhum. aonde ele está hoje, né? Eu acho que é um É, motorista. e aí a gente fala até muito aqui, né, na Facilitando Escolhas, né? A gente usa o termo assim, é que às vezes a pessoa entra faz o contato enquanto reorientação profissional, estou insatisfeito, não aguento mais, estou adoecido, quero trocar de área, não me vejo nesse trabalho, né, enquanto psicólogo, enquanto engenheiro, enquanto médico, enfim, mas eu vou morrer se eu ficar né, trabalhando com isso. E quando você vai realmente aprofundando, trabalhando, você vê igual você trouxe, é muito mais uma insatisfação, às vezes, com o ambiente de trabalho, com os colegas de trabalho, com os valores daquela empresa que estão, né, não estão condizentes com os seus valores de vida, enfim, seus valores pessoais. E aí, ao invés de ser uma reorientação, acaba virando uma orientação, né, um planejamento aí de carreira. Então, por isso que é legal também, porque senão a gente parte do pressuposto que chegou, que está insatisfeito, então vamos trabalhar de agora para frente, né? Então, da importância também de você olhar para essa história, para essas escolhas que foram feitas, né? Por Uhum. quê? O que que levou a ser feito, né, Raquel? O quanto que isso vai influenciar também as escolhas futuras, né? E aí a gente tem uma pergunta que chegou até da Ingrid, que está aqui com a gente, que ela perguntou no nosso Instagram: o que a pessoa deve ponderar e priorizar nas etapas para se recolocar no mercado? Então, Dri, eu penso assim, a primeira coisa que a gente tem que fazer é um planejamento. Às vezes a pessoa, eu não vou largar o que eu tenho seguro para pular para algo Uhum, que eu não estou vendo nem onde eu vou pisar. Então eu preciso me planejar, primeira coisa. Peraí, de repente, se eu sou casada, marido, eu estou pensando em largar isso aqui, como que a gente faz as nossas contas? Você consegue, né, segurar? Ou se eu moro sozinha, o que que eu dou conta de abrir mão, né? Eu dou conta de abrir mão uhum, de determinada coisa que eu tenho para adquirir aquilo que eu quero lá na frente. Então, eu acho que o planejamento ele faz parte desse começo de processo, né? E depois uhum, estudar o mercado de trabalho, como que está essa modificação do trabalho, o que que alterou, o que que mudou dentro do que eu faço, dentro do que eu quero. Porque tem muita coisa que muda, né? Muda muito rápido. Então, é você se atualizar. Então, eu acho que o planejamento é essencial, porque às vezes a pessoa fala, como eu vou trocar e do nada, né? Mas se planeje, de repente você espera mais um tempo para você, de repente, trocar daquela profissão que você deseja. E eu acho que esse planejamento, ele faz assim, ele te dá uma base, um suporte para você também criar um fôlego para você avançar naquilo que você realmente deseja. E estudar o mercado de trabalho, né, Dri? Eu acho que uhum. precisa estar antenado a essas mudanças que estão acontecendo, até para você se inserir em outra profissão que você que tá desejando. E até você estar atento, né, Raquel? Não sei se você concorda também, porque às vezes as profissões mudam tão rápido, né? O fazer da profissão, porque às vezes alguma coisa mudou também dentro da sua área, dentro do fazer do seu curso, né, principal lá, de formação primária, vamos dizer assim, e que às vezes você está muito focado em outra área, né? Que você nem se atentou para aquilo, né? Então, acho que estar atento a isso e dizer que a reorientação profissional, como a gente diz, pode acontecer desde você ter entrado lá com 17, 18 anos na faculdade, não ter se identificado e querer trocar, até 30, 40, até quando você viver, né, estiver no mercado de trabalho, você quisesse fazer novas escolhas, né? Então, assim, eu sempre falo que quando você tem, às vezes você fez a primeira escolha, está insatisfeito, está lá com 19, 20 anos, você tem um suporte da família ou dos pais para dizer assim, não, pode trocar que a gente a gente apoia financeiramente, a gente te apoia emocionalmente, né? Nessa nova escolha, acaba sendo um pouco mais fácil, né? De trocar. Quando a gente já passou, às vezes a gente tem a vida pessoal, né? Já está aí
perpassando a profissional também, e aí você já tem filhos, você já tem uma família, você já tem, né, que se sustentar sozinho, né? Você tem menos essa retaguarda, vamos dizer assim, você precisa fazer igual você trouxe um planejamento, né? E eu acho que a Ingrid até colocou um comentário aqui, você precisa avaliar até que ponto você está realmente adoecido com aquilo, até que ponto você dá conta de aguentar mais, sei lá, 5 anos, 10 anos, né? Ou até que ponto você dá conta mesmo, né, de fazer essa transição, de traçar essas estratégias para troca. Então, assim, não dá para simplesmente jogar tudo para o alto, né? E simplesmente agora eu cansei, vou viver de outra forma. A gente precisa, né, fazer um planejamento, como tudo na vida, né, Raquel? Porque às vezes, Como tudo na vida. o que acontece? As pessoas acham assim, ah lá, mudou de profissão, tão simples. Elas não percebem o que está tudo, o que está por trás, os anos de sofrimento emocional, ou os anos de preparação para aquela mudança, né? Às vezes a pessoa fala, poxa, foi tão simples. Não, peraí. Eu tive anos pensando, recalculando, me organizando, né, para chegar onde eu estou hoje, fazendo realmente o que eu quero, ou trocando de emprego, ou trocando de curso, né? Então, o planejamento eu acho que te dá uma tranquilidade a mais, porque através dele a gente pode pesar, né? Aquela balança, né? Ônus e bônus, né? E principalmente, você falou, a pessoa que já tem o trabalho, já tem família, já tem filhos, peraí, o que eu consigo abrir mão? Eu consigo abrir mão disso, viver um pouco com menos, para pelo menos eu conseguir realizar aquilo que eu desejo, né? Igual eu estava falando para a Adri, eu falei assim, que quando eu era na área da advocacia, parecia que aquele retorno financeiro não chegava da forma que tinha que vir, né? E quando você acaba fazendo o que você quer, o dinheiro flui com uma naturalidade tão tranquila, porque a gente nem percebe. E é simples, né? É simples. Eu acho que é porque muitos jovens, principalmente, né, focam muito na questão do retorno financeiro, né? Acho que não é errado você pensar, né? Claro, a gente vive no mundo capitalista, a gente quer ter carro, a gente quer casa, quer viajar, né? Quer comprar as coisas, enfim, quer ter os luxos e tal. Então, assim, não é dizer que é errado, mas é você saber colocar na balança até que ponto eu dou conta, né? Então, por exemplo, eu já tive uma orientanda também, de primeira escolha, só que ela já estava há 3 anos estudando para medicina, né? Então, assim, estudando para medicina, e ela me procurou dizendo assim: se eu não passar esse ano, eu quero uma segunda opção. Eu não vou estudar mais, eu não aguento mais estudar para medicina, né? Então, era uma primeira escolha, mas com uma trajetória aí de 3 anos já estudando para medicina. E o curso que ela escolheu foi o direito, justamente pela possibilidade do concurso, justamente era uma menina de um retorno financeiro, né, alto, que tinha só de pensão, né, tinha um valor alto de pensão, então assim, trabalhava com um valor a mais, digamos assim, né, um retorno financeiro maior. Foi errado? Não. Desde que ela saiu com a consciência, né, do porquê que ela estava escolhendo o direito e da dificuldade de se passar num concurso de direito, né? Que é tão ou mais difícil do que até a medicina. Então, assim, eu acho que é esse processo de conscientização, né? E aí, já emendando na pergunta do Rick lá 3, ele colocou assim: é possível um trabalho sólido de reorientação com o público idoso? O que você acha, Raquel? A orientação profissional, ela trabalha com a aposentadoria, né? Não é o meu nicho, nem o nicho da Dri, né? Mas é possível sim, até porque hoje, o que eu percebo? Até com amigos meus, eles estão aposentando muito jovens. Então, são pessoas que estão aptas para o mercado de trabalho. Tem um amigo meu que aposentou semana passada com 45 anos. Eu falei, gente, o que você vai fazer, né? Então, assim, eu estou te dando um exemplo de um jovem, mas assim, com pessoas de mais idade, tranquilamente. A orientação, ela tem toda a ferramenta para essa questão de transição também da aposentadoria, de planejar. Tem possibilidade, sim. Não sei se a Adri quer falar um pouquinho mais sobre isso.
Eu acho que tem que estar atento quando vai se trabalhar com o público da aposentadoria, né, Raquel? Porque não necessariamente eles vão escolher continuar trabalhando, né? Eles podem escolher algo como um hobby, eles podem escolher um voluntariado, eles podem preencher, né, o espaço aí, né, de aposentados com outras coisas que trazem sentido, né, para a vida deles. Assim como escolher um curso, um novo curso, uma nova área de atuação, um sonho lá, às vezes, da adolescência que ficou para trás, né? Então, geralmente, essas pessoas que aposentam muito jovens, né, que saem para a reserva, geralmente são muitos militares, saem para a reserva Sim, muito cedo, né, com 45, 49 anos, e às vezes abre mão de alguns sonhos da juventude, vamos dizer assim, por conta dos benefícios que é a carreira militar, a possibilidade de aposentar cedo, é o suportar. Não, peraí, eu tenho 40, vou suportar mais 5, logo, logo eu aposento, um salarinho mais ou menos e vou viver, né? Então, sim. eu acho que realmente com os aposentados, né, pré-aposentados, ampliar aí o projeto de vida, mas dá sim, para quando eu vou então trabalhar, eu já sou aposentado, mas eu preciso acrescentar na minha renda, né, complementar a minha renda. Eu vou continuar trabalhando com algo que não me traz satisfação, né, que me deixa mal, não. Vamos Não. encontrar alguma coisa aí que traz sentido pro que você está fazendo, né? Mas então, como a gente conversou, Raquel, não foi um processo assim tão linear, tão tranquilo, né? Trouxe algum sofrimento emocional, psicológico, aí algumas questões também, essa troca, né? Pelo direito para a psicologia, o falar com os pais. Sim, é o que eu falei, né? Às vezes as pessoas acham, poxa, tão simples, né? Mas tem todo um. Gera um sofrimento. E eu lembro, você falando agora, eu lembrei. Eu sempre me perguntava, para que eu vim aqui? Eu vim para alguma coisa, eu tenho Uhum. certeza disso, né? E eu me questionava. Então, a todo momento, eu teve muito tempo que eu procurava assim, para que eu vim? Qual que é o meu propósito, né? E eu atrás daquilo ali, naquela ansiedade de saber. Porque como eu não me encaixava Uhum. naquilo, eu falava, gente, eu preciso perceber isso aí. Então isso gerou um sofrimento. Eu lembro que na época eu cheguei de fazer terapia, só que a terapia, a psicóloga era maravilhosa, mas ela não me deu enfoque na profissão. Então Uhum. eu não consegui achar esse caminho exatamente da profissão e tirar essa dor emocional que existia na época, né? E, Uhum. e também, Dri, pensando em todo esse percurso que eu passei, né, dessa escolha, e aí no estágio da psicologia, eu estagiei com orientação profissional, e aí apaixonei, né? Porque diz que o nicho a gente não escolhe, ele que escolhe a gente, né? E com toda essa Uhum. minha história, hoje eu consigo auxiliar os jovens de uma forma, de um olhar, tipo assim, olha, eu já estive aí, eu consigo sentir essa dor, eu sei o que é isso. E também com os jovens adultos, né, nessa troca, nessa reorientação, eu consigo sentir Uhum. o que é isso, né? Então, e lógico, através de ferramentas, de métodos, né, eu consigo propiciar, né, esse auxílio que eu não tive, que eles precisam, né? Legal. Bom, gente, que bom ter todos aqui. O Rick está aqui assistindo, ó, e colocou, pensei nisso, devido ao aumento da expectativa de vida recorrente. Perfeita colocação. Isso mesmo, acho que cada vez mais a gente vai estar falando, né? Vai ter as mudanças aí, né, no cenário do INSS, das aposentadorias, mas cada vez mais as pessoas estão vivendo, né? Hoje a expectativa é quase de 80 anos para mulher, 76 e pouquinho para homem. Então, se você imagina esse colega seu aposentou com 45, né? Então ele vai viver o dobro aí, como aposentado que ele viveu trabalhando, né? Ou até mais. E aí uma coisa que foi legal, Raquel, que você colocou um marco assim, né? Que fechou então a Raquel advogada e aí realmente abriu a Raquel psicóloga, né? Qual que foi um marco assim muito importante nessa trajetória? Foi quando eu entreguei a minha OAB, né? Eu falei assim, bom, mas peraí, agora eu já estou formada, eu preciso entregar, né? Porque você paga uma anuidade e era um custo também, né?
E eu falei, ah, pai, eu vou entregar a minha OAB. Ah, menina, era um milindre lá em casa isso aí, né? Meu Deus, como assim que você vai entregar? E assim, até para mim, mesmo eu não querendo usá-la, para mim era estranho, porque era algo meu, né? Era algo meu. Aham. E aí eu fiz, a gente faz uma solicitação de suspensão da documentação. Ela tá suspensa, né? Se quiser eu posso voltar, né? Mas tá suspensa. E, e aí eu fiz, eu falei, gente, eu preciso entregar isso aqui. O dia que eu protocolizei, falei, tá entregue, né? Ali materializou realmente a minha libertação e a minha identidade, né? Ali Uhum. e materializou o dia que eu também peguei a carteirinha de psicóloga, né? Ali eu falei assim, cara, Aham. foram dois marcos, né? A entrega de uma que não me servia, né? E quando eu peguei a que me servia. Então, tipo assim, agora é a minha identidade, é quem eu sou e quem eu acreditei que eu sempre fui, sabe, Dri? Eu não sei se Aham. eu falei aqui, mas desde jovem eu sempre lia livros voltado para psicologia. Eu sempre gostei de cursos de autoconhecimento. Eu sempre fui voltada para esse mundo. Tanto que, quando eu estava cursando psicologia, as minhas melhores amigas falaram assim: Kel, tem tudo a ver com você. É isso aí. Como assim, né? Depois de formada, elas falaram: não, Aham. gente, é você. Então, minha mãe até brincava comigo antes de eu formar. Ela falava: lá vem a psicóloga. Isso eu nem era formada, né? Então, porque já estava muito em mim, né? Mas Uhum. teve esse marco e eu acho que para muitas pessoas também pode ter algo que seja significativo, né? Entregar um emprego, ou falar assim, eu não quero mais, ou fechar uma matrícula, né? Uhum. É um processo fácil? Não é, mas ele é possível, né? Através de autoconhecimento, de imersão de si mesmo, de se perceber, de procurar um profissional de orientação profissional, né, que auxilie, que faça um processo legal. Eu acho que Uhum. não se limitem nessa questão da procura de um profissional, né? E aí, aproveitando, né, até que você trouxe, a gente tem uma pergunta da Veralize, eu vou aproveitar uma fala que você trouxe, né, de como que, porque assim, você sai de um curso, né, de uma formação do direito, e você já atuava, você já trabalhava, você tinha uma perspectiva de crescimento, que você já tinha, né, digamos, um meio caminho andado ali através do seu pai, da sua irmã, e aí você sai para uma faculdade que você não conhecia ninguém, né? Quase um patinho feio, né? Da família. E aí você teve que trilhar, você teve que começar então do zero, né? A se colocar no mercado e tal. Então, assim, naturalmente, o retorno financeiro que você tinha enquanto advogada foi diferente quando você começou a atuar enquanto psicóloga. E aí você trouxe, né, da questão do dinheiro com mais fluxo, né? Porque às vezes você ganhava mais, mas aquilo parecia que não trazia muito sentido, né? Não fazia muito sentido aquele retorno financeiro. E aí a Veralize perguntou, né, como tratar esse assunto de forma mais leve, pois o dinheiro está sempre envolvido. Então, eu queria que você falasse um pouquinho, né, de como que você vivenciou essa questão do retorno financeiro diferente, como que é isso, como que a gente deveria pesar, né, essa questão do dinheiro. Então, essa questão do dinheiro, tem uma linha tênue aí, né? Ah, eu penso que, falando da minha escolha lá atrás, eu trabalhava em algo que eu não me via naquilo, e era como se o retorno financeiro, para mim, era uma coisa estranha, porque parecia que eu não estava fazendo algo que efetivamente, sabe, tivesse sentido. E hoje, como faz sentido, é como se o dinheiro fosse algo mais fluido, né? Uhum, E é claro que se a gente for pensar nos valores econômicos, quando você faz uma troca de profissão, e principalmente quando você vai começar vamos falar, do zero, é isso que eu falo, você tem que estar preparado para o que eu quero abrir mão, né? Porque você sai de lá e você fala, e agora? Eu tenho que fazer os meus clientes, eu tenho que começar do zero, e vai ter momentos que não vão ser fáceis. E aí que você tem que, uhum, algumas. Aí, por exemplo, eu tive apoio, né? No caso do meu esposo, então tem toda uma estrutura que teve por trás.
Mas quando você não tem, como que você faz? Por isso eu volto na questão do planejamento, né? De você planejar um recurso financeiro para que você fique tranquilo nessa fase de transição. Porque a gente precisa Uhum. do dinheiro, né? Infelizmente, assim, para pagar nossas contas. Mas não foi fácil a transição de você, poxa, essa semana não tenho, como que é na outra? E aí, quando você se posiciona naquilo que você acredita e você faz, as coisas vão fluindo e aí esse retorno financeiro ele vem com uma fluidez mais tranquila. Mas eu sempre falo, né? É degrau por degrau. É a mesma coisa quando a gente está Uhum. falando com um adolescente, né? É degrau por degrau. Às vezes a gente atende adolescentes que já querem receber um patamar lá em cima, mas espera aí. A gente começa aos poucos e aí vai construindo essa profissão. E também tem outro fator, né? Quando a pessoa escolhe aquilo que faz sentido para ela, eu não falo sucesso, mas o reconhecimento, ele vem mais fácil. Porque você se dedica mais, você estuda mais, você está mais aprofundado naquilo. Então, esse reconhecimento, o econômico, ele vem com mais facilidade, eu acredito. Uhum. Bom, Raquel, se você pudesse deixar, né? A gente tem uns 6 minutos aí, a nossa live voou. Eu olhei aqui e falei, nossa, já Passa se voando. passaram 50 e tantos minutos, né? Se você pudesse deixar, né, uma dica, uma fala aí, né, para quem está vivenciando, a gente vai fazer 2 momentos, né? Um para quem trabalha quanto orientador, mas primeiro, assim, para quem está vivenciando, né, essa insatisfação com o trabalho, essa insatisfação com o curso, né, com a escolha, o que que você deixa de mensagem, né, para essas pessoas? Dri, eu acho que assim, o essencial se conhecer, se perceber, prestar atenção, o que que te move? O que que faz sentido para você, né? O que que faz seu olhinho brilhar, seu coração pulsar? Qual que é a sua visão de mundo? O que que você quer deixar aqui para as pessoas? Qual que é o sentido do trabalho para você, né? Faça uma retrospectiva da sua história, faz aquele gráfico da vida profissional, quais foram as minhas escolhas, e prestar atenção no que faz sentido para você, o que, que me move, né, para aquilo ali. E para quem trabalha com orientação profissional, que a reorientação dá para a gente trabalhar assim, com o jovem que acabou de entrar no curso universitário e não se encontrou, com o jovem que acabou de terminar a formação e está com medo do mercado de trabalho, a reorientação também auxilia. Para o adulto que já está no mercado de trabalho e está insatisfeito com o que ele está fazendo, não vê mais sentido naquilo. Então, eu acho que para nós Uhum. orientadores, o ramo da reorientação também é muito bacana. Dá para a gente trabalhar com muitos subnichos aí, né? Uhum. E eu vou aproveitar então responder a pergunta da Eu Escolho, Luísa, que ela colocou assim: como abordar as escolas para apresentar o meu trabalho de OP? Eu vou só adaptar para a nossa live de hoje, né? Eu vou adaptar para como abordar, por exemplo, ao invés das escolas, as faculdades, né? Os cursos superiores, aí, os cursos técnicos, seja Senai, ou os cursos técnicos que as escolas, né, técnicas que tenham na cidade, quem está aqui nos acompanhando, como então apresentar o trabalho nesse contexto, né, de reorientação profissional. Então, assim, eu acho que é também você ir lá, você dar as caras, né, Raquel, você fazer um projetinho, da mesma forma que você faz um projeto para a escola, para a primeira escolha, você ir lá e falar assim, olha, e eu acho que principalmente em escolas privadas, em faculdades privadas, em cursos técnicos privados, você mostrar o quanto aquele colégio, o quanto aquele curso superior, né, aquela faculdade, o quanto aquele órgão, aquela instituição, ela tem a ganhar com aquele trabalho a ser realizado com os seus alunos, né? Porque a Uhum. gente sabe que muitas escolas vão ficar, muitas faculdades vão ficar com medo assim, mas e se ele gostar de um curso que não tem aqui? Gente, mas às vezes você tem tantos cursos ali, né? Então, acho que é de mostrar assim, não, olha, a gente não está preocupado com você sendo mais uma matrícula aqui, a gente está preocupado com você tendo sentido. E eu acho que quanto mais, né, a gente mudar esse olhar também, né, para as empresas, né, as instituições aí de cursos superiores, de cursos técnicos, de aprendizagem que seja,
eles conseguirem olhar para esse aluno muito mais do que uma matrícula, mas como pessoas, como seres que vão sair dali, vão estar trabalhando, vão ter sentido naquilo que fazem, maior o nome daquela instituição vai se propagar enquanto uma instituição preocupada com o ser, né? Com o ser humano, com o trabalho em si, é muito mais do que só uma matrícula, só enquanto um retorno financeiro, né, Raquel? Exatamente, Dri. Se preocupar com a formação de cidadãos conscientes de si, né? Cidadãos que sabem fazer suas escolhas. Isso faz toda a diferença, né, para a humanidade. E aí pensar, por exemplo, num longo prazo, imagina, né? Ah, eu posso ter ali de 2, 3 que às vezes mudaram de instituição, mas às vezes eu vou ter daqui 5, 6, 10 anos profissionais extremamente competentes e que vão levar o nome da instituição em que foram formados. Nossa, mas você é tão bom, onde que você fez psicologia onde? Né? E aí você vai estar levando aquele nome. Então acho que é uma mudança de paradigma também, de que eu estou perdendo dinheiro, que eu estou perdendo matrícula, né? Mas a gente tem que dar as caras, a gente tem que... Porque, assim, é um mercado, ainda é uma área que a gente precisa galgar, a gente precisa ir atrás, né, Raquel? Então, assim, se na primeira escolha a gente precisa ir, também nas outras a gente precisa também estar indo. Então, como começar, que é uma pergunta da Cláudia Favaretto, acho que é isso, montando um projeto, indo, dando as caras, mostrando quanto a instituição tem a ganhar, o quanto que os alunos têm a ganhar, fazendo lives, seja, né? Mídia social. Indo para as mídias, isso mesmo, né? E aí, respondendo todo mundo, né? A Jéssica Ramos também colocou como captar esses jovens de reorientação. Então, acho que é tudo isso que a gente colocou, né, Raquel? Que é a questão de você ir para a mídia, de você mostrar o quanto que eles têm a ganhar, o quanto que podem refazer escolhas, né? E quanto que é importante ter esse olhar, ah, não, mas eu acho que eu vou dando conta, eu vou tentando servir nessa roupa que hora tá apertada, hora tá larga demais, hora, né? E aí você, até quando, né? Até quando eu vou tentar ficar servindo nessas roupas e não vou ter a coragem também, né? Não se viu, né, Raquel? Tentou, mas não se viu, né? Não. Somos chamados a sermos, né, protagonistas da nossa escolha, protagonistas, né, do nosso trabalho, da nossa carreira, da nossa vida pessoal. Então, assim, nós, enquanto orientadores, somos chamados a mostrar o quanto as pessoas têm a ganhar também com esse processo de orientação, né, Raquel? Sim, com certeza. Eu acho que o nosso serviço é esse, né? Chamar eles para uma escolha consciente. Analisar os prós e os contras e se responsabilizar pelas suas decisões. E, através disso, ele se tornar protagonista da sua vida, da sua história. Eu acho que são cidadãos mais felizes, né? Mais realizados. Nós temos quanto tempo, Dri? Talvez 1 minuto. Então, eu vou ler uma poesia para a gente terminar. Ah, pode, com certeza. De Vinícius de Moraes. A vida é a arte do encontro, embora haja tanto desencontro pela vida. É preciso encontrar as coisas certas da vida para que ela tenha o sentido que se deseja. Assim, a escolha de uma profissão é a arte de um encontro, porque a vida só adquire vida quando a gente empresta a nossa vida para o resto da vida. Ai, gente! Pelo convite de vocês. Foi uma honra. Raquel, a gente que agradece. Depois, né, gente, uma poesia linda dessa, finalizar a live com uma poesia, não tem mais nada que se falar. E olha, no tempo, 25 segundos restantes, viu, Raquel? Gente, queria agradecer a todos que estiveram aqui com a gente, agradecer a Raquel mais uma vez pela parceria, viu, Raquel? Que a gente possa ter aí muitos encontros ainda, e toda semana, então, nós temos live, gente. 10 segundos restantes. Super beijo, o Instagram vai nos derrubar. Obrigada. Tchau, até